a virtualização, ela faz parte da computação em nuvem, né? A computação em nuvem não seria possível sem a virtualização, mas virtualização, quando a gente fala virtualização de máquinas, de servidores, isso aí é o que iniciou a computação em nuvem. E isso, na computação em nuvem, é uma pequena parte. Por exemplo, se for comparar com a AWS, dos 165 serviços que tem lá, a virtualização é um deles. A virtualização ela tá por baixo de muitos deles, né? Ah, Mas certo, certo, claro. a virtualização tá por baixo de muitos deles, mas o que a gente conhece como virtualização hoje, na AWS seria um serviço que é o EC2, para você criar servidores virtuais. Então, o que tem na virtualização hoje é basicamente, se você passar para a nuvem, o que você vai usar é um único serviço. E como tu mesmo falou, a gente tem lá mais de 166, 165 serviços hoje que a AWS, né, falando de nuvem, que a AWS disponibiliza, e um deles só você consegue relacionar com a computação em nuvem. Isso aí é um grande problema que eu vejo acontecer, que, que a galera, quando quer migrar para a nuvem, eles pensam em migrar aquela máquina virtual para um servidor EC2. Então, das pessoas que utilizam nuvem, a grande parte delas ainda utiliza a computação em nuvem como virtualização. Isso é uma coisa muito louca, né? Caramba, então quer dizer que o cara, além de... Muitos acham que nuvem é virtualização. E aí, quando não vou usar a nuvem, um provedor de nuvem de verdade, o cara usa ainda como virtualização. Como virtualização, o cara vai lá e tem uma máquina virtual, um servidor virtual, né? Uma instância que a gente chama. Tem uma instância utilizando aquilo lá como ele usava no ambiente local dele. Então, isso aí ainda é um grande erro. Então, o cara que já usa computação em nuvem, ele ainda continua, muitas pessoas, tá? Ainda continuam achando que a computação em nuvem é virtualização mesmo depois de usar. Por quê? Porque eles usam da forma de virtualização, né? Tá, mas aí tu falou que é um grande erro. Por que isso é um grande erro? Cara, porque no momento que tu tá usando a computação em nuvem como virtualização, tu não tem os benefícios, né, que a nuvem te disponibiliza, como escalabilidade, alta disponibilidade. Isso aí, na verdade, são alguns dos princípios da computação em nuvem. Quando você usa a nuvem como virtualização apenas, você não está utilizando desses benefícios da computação em nuvem. Então, isso aí que eu vejo que é um problema. O cara não consegue garantir segurança, não consegue garantir muita coisa que a nuvem disponibiliza. E aí, o cara vai lá, migra aquela máquina virtual do ambiente que ele tinha on-premise, migra para a nuvem e acaba tendo problema. Por quê? Porque ele está usando da mesma forma. Ele não está usando... o mesmo problema que ele vai ter na nuvem, usando como virtualização, ele vai ter no ambiente dele, entendeu? Porque continua sendo só uma máquina virtual. Então isso aí que a galera às vezes não entende, acha que é a mesma coisa, e aí o cara acaba pensando que o negócio fica caro. Ah, não, mas usar na nuvem é muito mais caro, muito mais barato eu usar a minha máquina virtual. Porque na verdade, a nuvem em si, se tu colocar do mesmo jeito que tu usa normalmente, um servidor lá, a nuvem em si não vai te proporcionar recursos diferentes. O que tu está usando lá é um espaço num servidor físico do provedor para tu colocar uma máquina virtual tua. E a grande diferença nisso tudo é a forma com que tu usa isso, né? A forma com que tu combina os recursos lá na nuvem para poder gerar mais disponibilidade, para poder gerar mais segurança, né? Por exemplo, tu poder colocar uma dessas máquinas virtuais em cada data center diferente e juntar as duas para ter uma redundância, algo assim, né? Isso, aí fazendo isso, tu já está utilizando uma infraestrutura. Vamos pensar só como esse exemplo que tu deu. Vamos pensar isso aí só como virtualização, tá? O cara tem lá, migrou o servidor dele, que ele tem no ambiente local, uma máquina virtual que ele tem local, um servidor virtual, migrou para a AWS. Inclusive a AWS tem ferramentas para isso, para te ajudar nessa migração, é super tranquilo. Beleza, o cara migrou, e aí ele está usando, no exemplo que tu deu aí, um único data center, uma única zona de disponibilidade. Aí o cara não tem nada por enquanto, ele está com a mesma coisa que ele tinha local, ele só mudou o data center de lugar. Se o cara conseguir replicar isso aí, tá? Pegar esse servidor dele e colocar o mesmo servidor em duas zonas de disponibilidade, ele já começa a garantir uma certa segurança quando eu digo segurança, uma certa disponibilidade, né? Não segurança em termos de invasão, mas em termos de disponibilidade daquele serviço.
Até porque, desculpa de interromper, mas só para a gente comparar com o virtualizador, nesse caso, para o cara fazer isso com um virtualizador, por exemplo, com o VMware, Hyper-V, o Hyper-V, Zen, o cara precisaria ter um virtualizador desse em um data center separado um do outro. Ele precisaria ter 2 data centers, né? E conectados os dois. Conectados os dois. Isso aí hoje a gente sabe que é uma infraestrutura que tem um custo bem alto. Não é qualquer empresa que tem 2 data centers disponíveis. A não ser que o cara tenha 2 sedes, aí tem um data center cada um, mas mesmo assim manter isso aí é bem caro, porque tu tem que manter equipe nos 2 pontos, tem que manter uma conexão segura, né? Uma conexão relativamente boa entre esses 2 data centers, e eles têm que estar numa certa distância aí geográfica para te garantir também uma disponibilidade. Então não é uma coisa barata, é bem caro de fazer isso. E fora isso ainda tem o software da nuvem de gerenciamento, que é o orquestrador mesmo da nuvem, no caso da AWS, se fosse uma nuvem privada, o OpenStack. Esse orquestrador, ele faz essa gestão para ter, por exemplo, uma redundância entre os dois, para os dois conversar, para os dois responderem, para os dois servidores, no caso, né, a responderem ao mesmo tempo pelo mesmo software, né? E no caso de um virtualizador, não tem isso pronto, o cara tem que fazer na mão. O cara, no caso do virtualizador, ou tu tem que ter algum outro serviço na frente, né? Ou é que a redundância, no caso de virtualização, ela é um pouco diferente. Na nuvem, a gente já pensa numa disponibilidade, tipo assim, ó, uma redundância com 2 servidores rodando a quente. E na virtualização, normalmente, tu tem sempre um servidor em stand-by, esperando um dar problema, entendeu? Então é um pouco diferente a disponibilidade. O que acontece na virtualização? Pega um VMware da vida. O cara tem lá 2 servidores físicos com VMware rodando, e só que a aplicação dele mesmo está em um único servidor. Se esse servidor der pau, automaticamente o VMware vai subir essa mesma aplicação no outro servidor físico. E aí o cara tem uma redundância, às vezes tu nem sente isso aí cair. Mas na nuvem é diferente. Na nuvem tu já mantém essas aplicações rodando a quente, e se uma cair, tu nem vai descobrir que ela cai. Tu vai descobrir porque tu vai monitorar, mas tu vai ser totalmente transparente, entendeu? Então, se cair em um data center inteiro, ele já tá o outro funcionando. E isso aí é uma coisa louca, que isso aí te garante, melhora também a parte de custos, né? Baixa bastante o custo tu usar esse serviço distribuído rodando a quente, porque tu também distribui o processamento. No caso da virtualização, tu vai precisar de um servidor exatamente igual ao outro, muitas vezes parado ali, só esperando que um dê problema. Então, o custo para tu ter 2 servidores e um parado esperando que um dê problema é muito grande. Tem um recurso reservado ali que está sem uso naquele momento. Isso, e na nuvem tu já tem esse recurso distribuído e em uso, né? Tu tá ali já com os 2 rodando em uso, se um cair, beleza, ele segue funcionando apenas num servidor, e aí tu pode subir outros servidores em outras zonas de disponibilidade e tal, mais espalhado, e manter a tua aplicação rodando sem nenhum problema.